no meu lado esquerdo aqui, que eu fico minha... Dá para ver o YouTube aqui. Ainda não iniciou no YouTube nada. Ok, estamos no YouTube. Já começou? Uhum. Bom, estamos no ar. Boa tarde a todos, quem está nos assistindo. Obrigado por darem esse tempo para nós, um sábado à tarde, né? Em tempos de pandemia. E gostaríamos de iniciar falando que essa é uma programação do Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul, que é um museu que é o MUM, atua há mais de 12 anos com sede expositiva na Avenida Independência, no 270, no prédio antigo do Hospital Beneficência Portuguesa, ao lado da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Centro Histórico de Porto Alegre. O nosso acervo é composto de objetos, equipamentos médicos, teses de medicina e uma variada gama de publicações, incluindo obras raras, acessíveis ao público, através de exposições e pesquisa. A equipe que trabalha é multidisciplinar, coordenada pela gestora, que é Simone Correia, e composta por 14 profissionais graduandos, pós-graduandos e mestres em administração de saúde, administração de empresas, gestão empresarial, ciências jurídicas, pedagogia, história, museologia e medicina. O tema dessa live é a psiquiatria no Rio Grande do Sul. Gostaria de agradecer ao Dr. Ayrton de Lemburg, que está propiciando esta live, tecnicamente, e agradecer e apresentar os nossos apresentadores de hoje. Começaria pelo nosso decano, Dr. Valmor Pitinini, que é psiquiatra efetivo da Associação Brasileira de Psiquiatria, editor da Psychiatry Online Brasil e professor dos cursos da Fundação Universitária Mário Martins e do curso Ciro Martins. Dr. Antônio Geraldo da Silva, que é psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina, membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina e membro da Câmara Técnica de Psiquiatria dos Conselhos Regionais de Medicina do Distrito Federal, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E, por fim, last but not least, Dr. Fernando Berti Machado, que é médico psiquiatra, diretor executivo e diretor do interior do CIMERS, membro da Comissão de Defesa Profissional da Associação Brasileira de Psiquiatria e membro da Comissão Médico Jovem do Conselho Federal de Medicina. Então, o nosso objetivo hoje é falar sobre a psiquiatria no Rio Grande do Sul, um pouco do histórico, e para isso nós temos o Dr. Valmor Pitinini, que é um estudioso da psiquiatria do Rio Grande do Sul, tem mais de 1.600 páginas escritas sobre a história da psiquiatria no Rio Grande do Sul, e ele vai tentar, no tempo que nós temos, fazer um resumo, né, dessa história. Depois falaremos sobre um pouco a evolução da psiquiatria no Rio Grande do Sul e no mundo, e vamos terminar falando um pouco sobre saúde mental em tempos de pandemia, né, em tempos de coronavírus. Começaria, então, pedindo ao Dr. Valmor iniciar falando um pouco sobre a psiquiatria no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Dr. Valmor. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que a psiquiatria brasileira é uma até 2010. E depois de 2010, ela mudou. E por que ela mudou? Porque em 2010 o Antônio Geraldo assumiu a Associação Brasileira de Psiquiatria e revolucionou a atenção para os psiquiatras, para a sociedade, e ele uma pessoa incansável na realização de 1000 coisas, e nem dá para enumerar tudo que ele já fez. Eu boto assim, antes de AG, depois de AG. A história da psiquiatria. Mas, no Rio Grande do Sul, já se falou muito nos períodos antigos, eu quero ver se a gente chega no período mais moderno. Eu tenho a sorte, digamos, de estar na psiquiatria desde 1960, onde eu comecei como atendente na Clínica Pinel.
digamos assim, a longa vida ligada à psiquiatria me tornou também um conhecedor das pessoas, das coisas, dos fatos. E a psiquiatria, eu diria assim, para a gente simplificar, ela está sempre, digamos, enfrentando desafios. Ela imagina que chegou à solução dos problemas e, de repente, os problemas não se resolveram. O Kraepelin, já com o Pinel, que fundou, digamos, a psiquiatria, ele dizia que a psiquiatria era um museu de coisas fracassadas. O Kraepelin também falou que a psiquiatria é um museu de fracassos. Por que isso? Porque, digamos assim, nós fomos aprendendo psiquiatria na medida que a gente foi praticando. Então, na primeira metade do século XX, digamos, a psiquiatria era ainda, digamos, a imagem que me ocorre é daqueles macacos no 2001, Odisseia do Espaço, dando pancada no monolito negro, né? Eles não entendiam o que estava se passando. E eu acho que também na psiquiatria houve isso, assim, a loucura é um desafio tão grande e só a partir dos anos 70 que a gente conseguiu começar a penetrar mais no cérebro dos pacientes, com neuroimagem, com uma série de coisas. E até então a psiquiatria ela agia de fora para dentro com os pacientes. Então, nós temos aí os métodos antigos de tratamento, que vão da cardiazol terapia, da insulina, do eletrochoque e tal. E a partir da Segunda Guerra Mundial é que realmente a psiquiatria sofreu uma revolução. Só para a gente situar, na primeira metade do século XX, nós tivemos as figuras de Jacinto Godoy, que foi uma personagem importante no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Nós tivemos Luiz Guedes, que foi uma figura importante na universidade. E na segunda metade, nós podíamos colocar, então, Paulo Guedes, Davi Zimmermann, Marcelo Blaia e outros. Ultimamente, eu poderia botar assim, Kapczynski, Busnello, Kapczynski, Rode, que são as figuras mais destacadas da nossa psiquiatria. Mas, digamos, eu comecei a psiquiatria nos anos 60 como atendente psiquiátrico na Clínica Pinel. Fiz todo o curso de medicina como atendente, formei, fiz residência, bom, e aí segui na profissão. O Rio Grande do Sul tem umas características bem interessantes. O Jacinto Godoy, por ter estudado na França, ele sempre foi muito aberto para mandar os médicos de São Pedro para o exterior. Um deles, por exemplo, Luiz Ciula, foi para os Estados Unidos, Marcelo Blaia foi para os Estados Unidos. Mas, enfim, nós tivemos muita influência exterior, muita influência inicialmente francesa, depois inglesa, depois americana e alemã também. E o aspecto que nós temos que, para não me alongar muito, assim, é entender que o Rio Grande do Sul pôde aproveitar muito bem essas experiências. E um dos meus trabalhos foi a genealogia da pós-graduação da psiquiatria brasileira, em que eu vi quem formou quem ao longo do tempo. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos a figura do Elis Busnello, que formou uma série de profissionais que, por sua vez, formaram outros profissionais e que enriqueceu a nossa psiquiatria. O nosso grande problema começou nos anos 70 com a proliferação de clínicas, hospitais, que procuravam se aproveitar do doente se transformado num cheque ao portador.
mas nós tivemos, assim, aqui no Estado, o nascimento das leis que eu chamo antipsiquiátricas, em que todas elas proíbem a remodelação ou a construção de novos hospitais psiquiátricos. Então, no Rio Grande do Sul começou em 92, 93 no Ceará, e assim foi se espalhando por todo o Brasil. E a característica é que essas leis têm a mesma forma. Quer dizer, ela não nasceu espontaneamente. Eu diria assim que foi uma estratégia brilhante de forças antipsiquiátricas de moldar a psiquiatria de acordo com as suas ideologias. E aí nós ficamos, assim, até hoje, com uma lei que deveria ter sido revisada, ela está valendo, e um dos itens dela é a proibição de construção e remodelação de hospitais psiquiátricos. Partindo do pressuposto que, em princípio, o hospital é um asilo, é ruim. E, de certa forma, eles conseguiram fazer uma péssima medicina para pobre e uma boa psiquiatria para rico, que continua dispondo dos seus hospitais. Então, digamos, essa minha introdução abre caminho para vocês falarem também a esse respeito, e, na medida do possível, eu vou entrando no assunto. Volto para o nosso coordenador. Na verdade, assim, nós tínhamos, então, um grande hospital que começou em 1880 e poucos, que era o Hospital São Pedro, né? Quando então, os alienados saíram da Santa Casa, né? Se não me engano, doutor Valmor, ficavam no subsolo da Santa Casa, no porão. Né? No porão, né? E começaram a dar problema, a Santa Casa tinha que resolver o problema e deixar de assumir os pacientes alienados, conseguiram que o Estado, então, assumisse a questão do São Pedro, e o São Pedro teve uma história até 1992, é isso, mais ou menos, quando começou a ser basicamente esvaziado e quando começou a antipsiquiatria ou a teoria antimanicomial, né? Tinha alguma coisa, doutor Antônio, para falar, o doutor Fernando? Doutor Antônio? Não sei se o Antônio quer começar. Está sem som. Vamos lá. Boa tarde. É um prazer poder estar aqui com vocês. A parceria ABP com Siemens, ela é extremamente importante para a psiquiatria do Rio Grande do Sul e considero também extremamente importante para a psiquiatria do Brasil. O tamanho do Siemens é o tamanho que deve fazer, então, com suas parcerias, já que é o maior sindicato médico da América Latina, uma parceria com a APAL, uma parceria com a ABP, está do tamanho adequado, do tamanho que é o Siemens, que é gigante, assim como a ABP é gigante dentro de tudo que tem feito, que nós temos buscado fazer. E o Siemens tem uma parceria muito boa com o nosso museu. Nós temos uma boa parceria com o museu e gostaríamos de ter nós do museu gostaríamos de ter a mesma dimensão. Mas, desculpe interromper. E é de todo interesse da ABP também ter essa parceria com o museu e podermos fazer trabalhos conjuntos aí em defesa de tudo que é importante em relação aos padecentes de doenças mentais, assim como também em relação à história do que nós temos da medicina, a história da psiquiatria como um todo. O Valmor faz uma colocação muito interessante, quando ele chama de forma, a forma que fizeram, porque foi realmente, Valmor, assim, uma forma. Foi feito um pré-projeto de lei. Esse pré-projeto de lei ele foi apresentado no Rio Grande do Sul e depois foi apresentado para outros estados brasileiros também. E assim, a mesma lei que foi apresentada no Rio Grande do Sul e que, se Deus quiser, nós vamos derrubá-la, ela foi apresentada em outros estados brasileiros e eles fizeram, então, uma ação conjunta. Essa lei e o que fizeram é uma das leis mais preconceituosas que eu conheço.
é uma lei estigmatizante, geradora de preconceito, geradora de estigma, de um desrespeito sem tamanho a quem padece de doença mental e a quem trabalha com quem precisa dar uma ajuda. É importante que a ajuda psiquiátrica. Por que eu digo isso e não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso? Veja bem, quando você tenta criar por decreto algo que joga para debaixo do tapete a doença mental, ignorando a existência da doença mental, isso é muito preconceituoso. Por quê? Porque você não acaba com a doença mental por decreto. Essa lei, ela é preconceituosa, tendenciosa, perigosíssima, porque você restringe o doente, você restringe as possibilidades do doente. O Brasil tem dessas coisas, né? Por exemplo, os alunos não estavam passando de ano, não estavam passando de uma série para outra, criaram, então, a progressão automática nas escolas. Isso é um absurdo. Isso é sem sentido algum. Outro exemplo, nós estávamos com a superlotação nos presídios. Ao invés de melhorar a situação dos presídios, o que fizeram? Criaram uma lei e liberaram 100 mil presos, que já tinham sido julgados e condenados e que fazia necessário estarem excluídos da sociedade por terem cometido um tipo específico de tipos específicos de crimes em que mereciam essa exclusão durante um período X da sociedade. Ao invés de resolver a questão, não, foi lá e liberou 100 mil presos nas ruas. A mesma coisa fizeram em relação aos doentes mentais. Ao invés de dar local digno, local decente para poder tratar, ao invés de você fazer um programa em que atendesse desde promoção da saúde, prevenção de doença, atenção primária, secundária e terciária, não. Simplesmente jogaram, despejaram nas ruas os doentes. Se você perguntar se eu sou favorável a locais como o São Pedro, que tinha 5 mil doentes, é óbvio que eu não sou. Por quê? Porque isso não é população de hospital, isso é população de cidade. A cidade que eu nasci, ela não tem 5 mil habitantes. É difícil um prefeito, com tudo que tem em mãos para fazer a gestão de uma cidade, cuidar de uma cidade de 5 mil habitantes. Imagina você, um hospital, você ter 5 mil moradores ali dentro. É absurdo. Claro que é absurdo. Mas qual é o melhor recurso? Despejar, colocar nas ruas, transformar, colocando o quê? A maioria da população que está vivendo sem abrigo, que o povo chama de população de rua, que chama de moradores de rua, que também é outra colocação ridícula. Rua é lugar para ser transeunte, rua não é lugar para morar. Se é rua, não é para morar. Tá? Então você não pode despejar, você não pode fazer isso com um doente mental, você tem que tratar, você tem que dar condições dignas. Em 1970, tinha 500 mil moradores em hospitais psiquiátricos nos Estados Unidos. Muito bem. Não, tinha menos. Em 50, que tinha 500 mil moradores. Com o advento 650 mil. Isso, 650 mil em 1950. Com o advento dos psicotrópicos, eles foram tratados. E aqueles pacientes que não respondiam ao tratamento passaram a responder. Em 70, tinha só 110 mil. E os pacientes que eram chamados em 1970, que eram chamados de nome errado, tá? Refratários, porque refratário é nome de tijolo, não é nome para você classificar ser humano. É bom para poder fazer como os gaúchos gostam de churrascaria, né? Para poder botar local, para poder fazer churrasco. Mas pacientes que não respondiam ao tratamento da esquizofrenia, que eram resistentes ao tratamento naquela data, passaram a não ser com o advento da clozapina. E aí, você tirou mais um monte de paciente. Por que paciente dentro dos hospitais? Por que pacientes ficam internados por muito tempo? Por não resposta ao tratamento. Agora, olha o cinismo.
Olha, preste atenção no cinismo. Se a gente quer deixar o paciente fora de hospital, a gente tem que ofertar uma situação extra-hospitalar de bom tratamento. Nós temos sistema ambulatorial público no Brasil? Não, não temos. Nós não temos sistema ambulatorial bom no Brasil. Como que você quer não internar se você não tem promoção da saúde? Você não tem prevenção de doença? Você não tem atendimento primário e secundário bom para só depois chegar no atendimento terciário? Errado, política errada, forma errada de lidar. Por quê? Porque quem cria as políticas são pessoas que são bacharéis em medicina, bacharéis em psicologia, bacharéis em serviço social, pessoas que nunca atenderam pacientes, que não sabem nada sobre os pacientes. E aí, eles ficam arrotando regras, arrotando políticas. Um monte de profissionais de escritório que só atenderam papéis na sua vida, nunca atenderam pessoas, né? A não ser quando foram obrigados, coitados, né? Coitados, foram obrigados a atender gente quando estava na formação, na graduação. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos quebrar tudo isso, nós precisamos romper tudo isso. Essa questão toda que existiu desses mega hospitais, que eram populações de cidades, não pode existir, mas também não pode deixar hoje como população de rua e das cadeias, das penitenciárias. Porque as pessoas foram jogadas na rua, cometeram pequenos delitos e estão presos. Como não tem ninguém por eles, estão perpetuando nas penitenciárias. Alguns já receberam, já cumpriram a tal pena deles lá, mas não tem para onde ser devolvido. Até porque não tem sistema, política de saúde mental para o sistema prisional. Essa semana viraram para mim, o governo tirou agora o sistema de saúde mental das penitenciárias. Eu falei assim, qual? Nunca existiu. Não tem política para o sistema prisional? Nada. A gente está brigando para ter, nós estamos torcendo para ter, mas não temos. E é isso, eu acho que é importante mostrar esse erro absurdo que foi cometido ao longo dessa história, trazer agora para ver se a gente traz uma história bela, como são os grandes psiquiatras do Rio Grande do Sul, a Escola de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, uma escola que teve uma mudança evolutiva diferenciada, e mudou, inclusive, a base da escola, tinha uma base psicanalítica, agora o Valmor está aí, pode esclarecer qualquer erro que eu venha cometer. Hoje uma base científica das melhores, de projeção internacional, mundial, de fazer escola mundial. Nós temos hoje a formação no Rio Grande do Sul uma das melhores do Brasil. E a BP tem a maior honra de ter um grande número de associados no Rio Grande do Sul e sempre quis e quer uma grande união com toda a psiquiatria do Rio Grande do Sul, de porta aberta para toda a psiquiatria do Rio Grande do Sul, para toda a medicina, porque não poderia ser diferente. As instituições, elas são perenes, né? Os seus diretores, eles são passageiros, eles podem fazer os interesses pessoais e temporariamente estar ali fazendo as suas defesas pessoais. Mas as instituições não, elas são longevas, elas vão apresentar sempre uma maneira de melhorar o que temos. E a nossa missão de vida é essa, é deixar uma psiquiatria cada dia melhor, mais digna e que tenha uma condição de, destes profissionais, atender a minha mãe, a minha filha, meus familiares, que é isso que nós temos que acreditar, serviços e profissionais que possam nos atender e atender a nossos familiares. É isso que eu penso. Eu acho que assim, realmente, eu vou falar, eu não sou psiquiatra, mas vou me arvorar um pouquinho. Nós tivemos muita influência da Argentina, né? Nós tivemos muitos psicanalistas, não é isso, doutor Valmor, que vieram enriquecer a nossa psicanálise e a psiquiatria do Rio Grande do Sul. E nós temos uma escola muito grande de profissionais, inclusive alguns citados hoje no Facebook do Dr. Valmor. Ele cita a história da história dele, da psiquiatria. As pessoas como o Davi Zimmermann, Isaac Sprintz, são pessoas importantes aqui na psiquiatria, né? E que fizeram parte da formação do Dr. Valmor, não é isso, Dr. Valmor? É isso aí.
Não dá para deixar o Antônio Geraldo falar muito, viu? Não deixa ninguém mais falar. Mas ele colocou, digamos assim, muito bem colocado. Ele tem uma capacidade de articular os assuntos de uma forma muito interessante. Eu diria assim, a psicanálise foi uma primeira... ela galvanizou a juventude gaúcha, os jovens médicos, e os que se formaram lá na divisão Melanie Klein, do Hospital São Pedro, com a direção do Davi Zimmermann e o Paulo Guedes, eles remoçaram as unidades do São Pedro, eles entraram para dentro do São Pedro. Tem coisas curiosas, assim, que só como curiosidade mesmo, a divisão Pinel do São Pedro tinha 1.500 pacientes e tinha um pátio que ninguém entrava no pátio. Todo mundo tinha medo. Os psiquiatras eram acostumados assim, o paciente era trazido na presença dele, imagina, eu sei lá, meia dúzia de psiquiatras, 1.500 pacientes, eles viam 10, 15 por dia, até que alguém teve uma ideia de tirar os consultórios externos e entrar para dentro da divisão Pinel e colocar os consultórios no pátio da Pinel. A impressão que dava, o medo que o pessoal tinha de entrar no pátio era tão grande que parecia que eles estavam indo para o Vietnã, para entrar na guerra. E aí entrou o Davi, o Elichef, o Moacir Gaspar dos Santos e uma porção de outros. Invadiram o pátio dos pacientes e colocaram os consultórios dentro do pátio. Hoje parece, digamos, uma coisa assim de outro planeta, mas na época, digamos, a conquista do bastião da loucura foi feita com muita valentia, que os remédios eram muito poucos, era mais assim a cara e a coragem, e se conseguia resultados. E o São Pedro realmente, com o trabalho feito a partir a pessoa que coordenou, mas já tiveram antecessores, mas o Carlos Gari Faria foi, no caso, o dirigente do Estado, o Hans Schrein, que era o diretor de São Pedro, e eu ajudando. Nós fizemos aquele plano de esvaziar o São Pedro. Mas era feito de uma forma assim, nós íamos todos os fins de semana para o interior. Até hoje não esqueço que é viajar para Santo Ângelo, Santa Rosa, o fim do mundo, né? A gente leva 6, 7 horas de ônibus, a gente ia lá para treinar os generalistas para receber os pacientes de São Pedro. E nós conseguimos reduzir a população num trabalho de formiguinha. Depois veio isso que o Antônio Geraldo lembrou muito bem, né? Essa tentativa de resolver tudo na base do contra o psiquiatra, né? Que nós formamos psicólogos para nos ajudar e, de repente, um grupo de psicólogos achou que o psiquiatra era prescindível, a nível federal, não a nível local. E surgiu esses movimentos antipsiquiatras, eu não digo antipsiquiátrico, é antipsiquiatra mesmo, é contra os psiquiatras. E bom, agora estão sendo revertidas essas situações, mas tem sempre gente querendo transformar o São Pedro em shopping, viu? Até hoje, essas fantasias pseudo-democráticas estão andando por aí. Essa semana, inclusive, eu coloquei o ateliê do São Pedro no Facebook para mostrar o trabalho do Serviço de Arte do São Pedro, que é maravilhoso também. Enfim, é uma luta diária, porque a loucura é um desafio. Nós sabemos que é muito difícil. Gostaria, o pessoal imagina que botar para debaixo do tapete vai desaparecer a loucura. Não vai desaparecer.
nós apenas vamos maltratar as pessoas. Enfim, o amigo Berti aí pode falar. Pois é, eu ia puxar o Fernando aí para a conversa, porque falamos já do São Pedro, um pouco da história do Rio Grande do Sul, que passa pelo São Pedro, pelos médicos que fizeram São Pedro, pelos vários diretores e clínicos e psiquiatras que passaram por lá. E falando em doença mental, em tratamento, a gente podia transportar para o momento atual, que é um momento de grande ansiedade. Nós estamos vivendo um problema, a pandemia, que é mundial, muita gente dentro de casa, o aumento de violência doméstica, o aumento do número de divórcios. E como é que a psiquiatria está abordando esse momento atual, o que está acontecendo agora? Quem sabe, Fernando, fala um pouquinho sobre isso. Claro, com certeza. Eu só antes gostaria de fazer uma contribuição em relação a esse contexto, né, que foi abordado, contexto histórico, pelos doutores Valmor e Antônio Geraldo, porque acho que realmente isso é muito fundamental, né, para a psiquiatria e para a medicina, para a saúde do Brasil. Me parece, doutor Valmor, me corrija se eu estiver errado historicamente, apesar de não ter vivido essa realidade naquele momento, que um marco muito importante para nós foi justamente a transição ali no fim da década de 70 para o início da década de 80. Porque houve um movimento simultâneo, né, e de situações opostas até certo ponto. A partir da década de 80 houve, digamos assim, uma aceleração de um processo de consolidação da psiquiatria como uma especialidade mais científica. Se aproximou muito a psiquiatria da base neurobiológica, né, e se afastou um pouco, não que tenha excluído isso, é evidente, né, da questão psicanalítica. Então, a partir disso, a partir ali da publicação do DSM-3, por exemplo, que é uma bibliografia muito fundamental para todos nós, em 1980, surgimento de diversos protocolos, diretrizes, algoritmos. Então, a psiquiatria hoje tem algoritmos de tratamento que não excluem a individualidade do paciente, mas que se aproxima muito de outras especialidades que são muito conhecidas por isso, como a cardiologia, enfim, tantas outras, né? Então, hoje nós temos protocolos de tratamento para transtorno bipolar, para esquizofrenia, algoritmos, drogas de primeira escolha, segunda, terceira, e antes essa não era uma realidade que existia, né? A questão dos próprios congressos científicos, e aí a ABP entra com muita importância, tudo que o Dr. Valmor falou é absolutamente verdade, né? A ABP ela se modificou totalmente após a entrada do Antônio Geraldo, e o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que inclusive vai ocorrer em Porto Alegre esse ano, é o maior congresso de especialidade médica da América Latina hoje, né? E o segundo ou terceiro maior congresso, depois o AG nos corrige, do mundo, né? Acredito que perde da APA e não sei se para o europeu. Então, existe, né, realmente uma visibilidade muito grande, né? Grande parte dos psiquiatras frequentam esses congressos científicos, especialmente o CBP, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Além disso, o desenvolvimento dos psicofármacos, né? Então, o arsenal terapêutico era muito mais limitado até poucos anos atrás, estamos falando aí de 15 anos atrás, enfim, muito mais limitação de antidepressivos, né? Tínhamos tricíclicos, poucos inibidores seletivos, as drogas foram surgindo com uma velocidade muito grande, com uma eficácia cada vez maior, que proporcionou uma adesão maior do paciente, inclusive aos tratamentos, e um resultado muito melhor. Esse foi um dos lados, né? A psiquiatria se cientificizou cada vez mais. Mas, de outro lado, a partir da década de 80, houve essa instrumentalização política, ideológica, muito grande na psiquiatria. A exemplo do que hoje está acontecendo com a obstetrícia, né? E nós conversamos muito sobre isso com o presidente Marcelo Matias, né? Sobre essa fragilidade. Então, no Rio Grande do Sul mesmo, a lei ela fala claramente, a lei de 92, né? A questão da substituição gradual, se usa inclusive esse termo, né? A substituição gradual do leito psiquiátrico pela atenção ambulatorial. Ou seja, se exclui a necessidade, né, de uma atenção hospitalar ao paciente psiquiátrico, o que é um absurdo por si só, né? Se o paciente endocrinológico, se o paciente cardiológico, se o paciente oncológico precisam, muitas vezes, de internação hospitalar, porque somente o paciente psiquiátrico não pode necessitar de uma internação hospitalar. É evidente que ninguém concorda com as práticas que existiam em algumas instituições, mas que também não eram restritas só à psiquiatria. Existiam hospitais muito precários, né, nas suas práticas de respeito à dignidade humana, na década de 60, década de 70, mas o que nós tínhamos que ter feito naquele momento era um grande debate nacional para aperfeiçoar, corrigir essas distorções, e não simplesmente excluir a necessidade de uma internação hospitalar. Então, sabemos, por exemplo, é impossível, né, um esquizofrênico numa fase de desestabilização, com sintomas psicóticos, com vozes de comando, enfim,
com um risco de suicídio, um risco de heteroagressão, de uma agressão a terceiros, não ser transitoriamente internado. E tem umas distorções, umas contradições muito claras nesse discurso, né? Nunca se fala que um paciente cardiológico que está 60 dias internado no hospital, ele está sendo excluído da sociedade, ele está sendo isolado, institucionalizado. Mas se um paciente psiquiátrico fica mais do que 10 ou 15 dias em um hospital, esse discurso já prolifera. É claro que nós estamos tendo, felizmente, mudanças nesse sentido, e aqui no Rio Grande do Sul também, né, o ano passado nós já estávamos gestando essa ideia da mudança, de uma nova lei aqui no Rio Grande do Sul, junto com o Dr. Luiz Coronel, a BP está envolvida agora, mas é muito importante, né, a reversão desse processo, porque se tratou algo técnico, algo científico, como algo ideológico, meramente político. Né? Essa é a grande verdade, e isso nos trouxe consequências devastadoras, como uma epidemia de transtornos psiquiátricos, uma assistência psiquiátrica pública muito precária, né? Porque, como o Antônio Geraldo falou, nós chegamos ao pior dos cenários. Foi cada vez se fechando os leitos psiquiátricos e, em compensação, a grande solução, que seria a atenção ambulatorial, também não tinha qualidade. Então, uma boa parte dos CAPs do Brasil sequer tem médico psiquiatra. Né? É impossível fazer saúde psiquiátrica sem psiquiatra. Isso é autoevidente. Então, hoje, nos últimos anos, eu diria que nos últimos 5 a 10 anos, por uma luta que já vem de gerações anteriores, como o Dr. Valmor, o Dr. Antônio Geraldo, as mudanças estão sendo feitas, né? E esse cenário ainda é longo a percorrer, mas nós já avançamos muito. Né? Então, nessa questão, eu gostaria de trazer essa contribuição. Quanto à questão específica da pandemia, isso nos preocupa muito. Né? Todos nós que continuamos atuando como psiquiatras, seja no setor público ou privado, temos visto um aumento significativo da procura. A própria BP realizou, né, uma pesquisa entre os psiquiatras brasileiros e verificou que 50%, 47%, 48% dos psiquiatras brasileiros verificaram um aumento de procura nos seus consultórios, na direção contrária das outras especialidades. Mais do que isso, verificaram pacientes que já estavam, né, digamos assim, em alta do seu tratamento psiquiátrico ou um acompanhamento mais esporádico, terem recaídas, terem desestabilizações do quadro. Então, iniciou pelos Estados Unidos, né, a denominação da 4ª onda da pandemia. Né? A primeira onda dessa pandemia do coronavírus seriam os efeitos diretos, né, pela infecção, então, os efeitos clínicos. A segunda onda seria pela superlotação e o colapso dos sistemas de saúde. A terceira onda por uma desestabilização dos pacientes crônicos que sofrem de diabetes, doenças cardiovasculares, enfim, e que por esse momento não estão tendo a atenção, o segmento adequado. E a 4ª onda é essa que nós, acredito, já estamos vivendo, mas vamos viver com mais intensidade nos próximos meses, uma maior epidemia ainda de transtornos psiquiátricos. Né? Então, nos Estados Unidos mesmo já existem relatos aí, algumas aferições, inclusive estatísticas, mostrando 40% de aumento de venda de psicotrópicos, né, nas farmácias dos Estados Unidos, uma procura muito maior por serviços remotos de assistência, e os gestores públicos têm que estar preparados para esse processo. Se a gente tem uma assistência pública psiquiátrica já deficitária no Brasil, imagina agora que nós vamos ter uma demanda muito maior. O setor privado também vai ser sobrecarregado, mas ainda tem condições de infraestrutura melhor para atender essa demanda. Mas no sistema público nos preocupa muito. Essa questão da pandemia, ela mexe, né, com a saúde psiquiátrica de diversas formas, seja pela questão da superinformação. Então, é evidente que a mídia está fazendo o seu papel, mas nós recebemos informações de todos os lados, redes sociais, televisão, jornal, enfim, a respeito de coronavírus, número de casos, número de mortes, né? A questão da quebra da rotina. Então, uma grande parte dos trabalhadores, até pela situação financeira no Brasil, não tem condições de realizar home office. Então, saíram de uma rotina de 8 a 10 horas de trabalho por dia. Muitos deles estão em casa sem o estabelecimento de uma rotina, o que é óbvio gera, né, um agravo psíquico. A questão do abandono de tratamentos, inclusive psiquiátrico, né, da cessação do uso de medicações, que é extremamente grave. O abandono de atividade física, que também acaba repercutindo também na saúde psiquiátrica. O medo, né, a dificuldade de se lidar com a imprevisibilidade. Não se sabe o que vai acontecer exatamente, o próprio medo em relação a contrair a doença, ou algumas pessoas do seu convívio contraírem a doença. Então, aquelas pessoas que já têm uma predisposição genética para desenvolver principalmente um transtorno de ansiedade, um quadro depressivo, um transtorno obsessivo compulsivo, esse é o cenário perfeito, né? Ou para o surgimento do transtorno, ou para a intensificação e desestabilização desses quadros. Então, a gente tem visto com muita preocupação esse processo. Já está aumentando de uma maneira significativa a demanda e vai aumentar muito mais.
E nesse sentido é importante que os gestores, especialmente, estejam preparados, né, para que nós tenhamos lá na linha de frente da assistência psiquiátrica mais condições. E isso acaba retroalimentando toda a situação econômica. Se a gente já vai entrar numa recessão econômica com mais doenças psiquiátricas, né, um fato importante a relatar, só para encerrar essa minha fala, é que os afastamentos por doença psiquiátrica, eles são mais longos. Eles custam muito mais ao país do ponto de vista econômico. No Brasil, já nós temos as causas psiquiátricas como terceira causa de afastamento do trabalho. Só perde para causas externas, como acidentes, por condições precárias no local de trabalho, e para doenças osteomusculares. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, as causas psiquiátricas já são a primeira causa de afastamento. Então, nos próximos anos, nós vamos seguir esse mesmo caminho no Brasil. Certamente, a doença psiquiátrica vai ser a principal causa de afastamento do ambiente de trabalho, e isso, além de um custo humano, tem um custo econômico muito intenso. Então, eu acho que é muito importante debates como esse para nós alertarmos não só a população, informarmos, prevenirmos, mas também cobrarmos dos gestores, né, ações concretas na área da assistência psiquiátrica. Doutor Geraldo. Muito bem. Deixa eu entrar aí, que o Fernando, vou te contar. Eu estava esperando que ele parasse para respirar. Ele foi muito feliz nas colocações e ele quis fazer uma conferência de 1 hora em 5 minutos. Ele conseguiu. Mas no meio dessa história, eu estava me lembrando de uma coisa que eu não sei se vocês já sabem. Um colega que trabalhou comigo, ele era mais jovem do que eu, na 70 e poucos, ele foi para os Estados Unidos, para Johns Hopkins. Lá ele se tornou um psiquiatra supervisor, graduado, etc. e tal, mas ele abriu um campo de conhecimento, de atuação novo, que é a chamada psiquiatria de desastre. E tanto ele fez um trabalho importante que ele é hoje nome de um prêmio da Associação Psiquiátrica Americana, o prêmio Bruno Lima de Psiquiatria de Desastre. Ele começou num Bruno de Mendonça Lima? É o Bruno de Mendonça Lima? Mendonça Lima. Ah, tá. Se for um ano antes de mim. De Mendonça Lima. O prêmio se chama Bruno Lima de Psiquiatria de Desastre. Ele trabalhou num vulcão no Panamá, num acidente terrível na Colômbia, do deslizamento de lama de uma montanha que matou 90 mil pessoas. Um negócio... A gente fala hoje, o corona já matou 100 mil. Aqueles pobres, coitados daquela cidade colombiana que foram invadidas pelo barco, morreram 90 mil pessoas. E o Bruno foi para lá, mandado pela Johns Hopkins e em outros lugares. Enfim, é uma pessoa que deixou a sua marca, apesar de ter morrido muito cedo, coitado. Eu escrevi a biografia dele, que está na Psiquiatria Online. Se alguém quiser ler, é só procurar Bruno Russomano Mendonça Lima. Isso. Né? E o fato é que nós tivemos sempre muitos psiquiatras assim, de muito boa qualidade aqui no Sul, no Brasil, claro, também, né? E o Fernando parece que é da nova geração e muito bom. Parabéns, Fernando. Muito obrigado. Gostei muito. Queria agregar alguma coisa, doutor Antônio? Acho que o Antônio Geraldo ele tem uma contribuição importante sobre essa questão da quarta onda, porque ele tem abordado muito isso a nível federal. Sim, eu gostaria de fazer 2 intervenções, inicialmente. A primeira, em relação ao que o Valmor coloca, que essas ações são antipsiquiatras, né? Na verdade, todo o trabalho que existe em relação à medicina, elas são antimédicas. O próprio Ministério da Saúde tinha uma atuação anterior que era completamente antimédicas. Eles queriam exatamente desmedicalizar a saúde. Seria a retirada do médico do sistema de saúde. Óbvio
que um erro sem tamanho e algo que não poderia deixar acontecer. E nem pode acontecer, porque não existe saúde sem médico, assim como não existe saúde mental sem médicos. Isso também não fala da retirada dos outros profissionais de saúde que atuam na frente de trabalho, hoje da Covid e do dia a dia. Não é possível você fazer determinados procedimentos sozinho, não existe, por isso existe equipe. Mas também não pode pasteurizar, chamando todo mundo de profissionais de saúde, não é possível pasteurizar, chamando todo mundo de profissionais da saúde, porque todos nós temos as nossas profissões com nossas características e devemos respeitá-las. Então, para mim, a ação em relação à psiquiatria, ela foi uma escolha do que eles chamavam como sendo a área mais fraca que eles imaginavam à época. Eu agradeço esse favor que nos fizeram e por isso hoje nós somos a especialidade médica no Brasil mais científica. Nós temos a melhor revista científica da América Latina da área das ciências, que é a nossa revista, Brazilian Journal of Psychiatry. Então, às vezes a gente tem que pegar o limão e transformar numa limonada. Quando, há 10 anos atrás, estivemos na diretoria da BP pela primeira vez, e a minha primeira vez já foi como presidente da instituição, eleito por 70% dos votos naquela época, e depois reconfirmado por eleição direta, porque nós quisemos provar do veneno da eleição direta, e fomos eleitos novamente com mais de 70% dos votos, foi exatamente para poder pegar o limão e transformar numa limonada. E é isso que nós estamos fazendo. Mas o que eu vejo mais importante não é a questão ligada ao médico, mas é ligado a quem padece das doenças mentais. É preconceito puro. Eu sou estudioso da área de estigma, e isso é puro estigma. Estigma forte de psicólogos, psiquiatras, colegas psiquiatras, que são preconceituosos. Tem um artigo que foi aprovado agora, nosso, para a BJP, para a Brazilian Journal of Psychiatry, onde nós mostramos no artigo exatamente o alto índice de preconceito que existe entre os próprios profissionais de saúde. Quantos psiquiatras deixariam a filha casar com alguém que fosse bipolar? Quantos deixariam casar com alguém que tivesse um quadro de depressão e estava de tratamento? Mesmo sabendo que a pessoa tem TDAH, será que deixariam casar? Claro que nós percebemos que o estigma é modificado muito pela classe social da pessoa, não pela categoria profissional, mas classe social, classe, né, que é alta, média ou baixa, e muitos dos estigmas são quebrados quando a pessoa tem dinheiro, quando a pessoa é famosa. Isso mostra, assim, o quão grave. Tem um dos microfones abertos, nossa, aí está entrando um ruído forte, muito alto. E isso é grave, isso é um negócio muito sério, que a gente precisa combater. Então, não acho que a questão é de psiquiatra, especificamente, não acho que a questão é antimédica, anteriormente, e depois de estigma, de preconceito. Esse eu penso diferente do Valmor em relação a isso. Em relação à quarta onda, a quarta onda não foi citada nos Estados Unidos pela primeira vez. Ela foi citada num artigo nosso, registrado no Brazilian Journal of Psychiatry, quando nós falamos pela primeira vez da quarta onda. Em seguida, um americano, um colega psiquiatra americano, citou no Twitter dele, inclusive ele coloca um slide com a quarta onda lá. Victor Seng, né? E nós estamos falando dela, inclusive registrado com comunicação governamental. Continua o ruído forte do microfone, podia desligar para a gente poder ter mais tranquilidade. Acho que é o seu, Valmor. Acho que é o Dr. Valmor. Isso, está um ruído forte, muito eco no microfone. O que nós temos, então, em relação à quarta onda? A quarta onda foi uma denúncia que nós fizemos aos governadores, ao ministro da Saúde à época, aos secretários de Estado, dizendo claramente para eles que viria a pior de todas as ondas, que era a quarta onda. Tem a primeira onda, que ela tem um ciclo, ela sobe, vai lá em cima e depois cai.
Aí vem a segunda onda, que ela sobe, vai no meio, mais ou menos, da segunda onda, e depois ela desce mais alongadamente. E depois a terceira onda, que sai mais à frente, ela nasce no meio da segunda onda, vai à frente e desce numa sequência mais baixa. A quarta onda, ela é muito ruim. Por quê? Porque a quarta onda, ela nasce logo após que inicia a primeira onda, dá o pico lá em cima de mortalidade. Depois que ela dá o pico lá em cima das mortalidades, que aí começam os quadros psiquiátricos, doenças mentais, ela vai e nasce, e ela começa a crescer, e ela sobe, sobe, sobe. Ela é diferente das outras. Ela é ascendente, atinge um platô e mantém-se acima. Porque ela não dura meses, não, Hubert, Fernando. Ela vai durar anos, anos. Por que anos? Porque quadros psiquiátricos que serão desencadeados nesse período e que a pessoa vai levar a vida inteira tratando. Alguns ficarão para o resto da vida em tratamento psiquiátrico. Alguns, outros não. Nós vamos ter uma queda, vai diminuir. Então, esse platô, ele não vai ficar no máximo, ele cai um pouco depois de alguns meses, talvez próximo aí a 9 meses para 1 ano, para depois manter-se ali por anos, a depender dos quadros que serão desencadeados. Então, a quarta onda é a onda das doenças mentais, é a pior onda, é a onda mais completa e que ela não tem um período que você tem um determinante para falar que ela vai acabar em seguida. Mesmo porque nós não sabemos, por exemplo, quanto tempo que vai durar a pandemia e se nós vamos ter volta disso depois, mais para frente. E ela não é de um país, ela é do mundo. Só que nós alertamos isso, fizemos artigo científico, registramos e fizemos isso registrando documentalmente para os governadores. Sabe por quê? Porque os governadores, alguns, como Minas Gerais fez, como Rio Grande do Norte fez, fechando hospital psiquiátrico para criar enfermarias para atender os pacientes com Covid. Mentira! Mentira deslavada. Por que é mentira deslavada? Por quê? Para reformar esses hospitais psiquiátricos, para colocá-los com condições dignas para atender os pacientes com Covid, leva de 6 a 8 meses. A pandemia já tem que ter acabado, porque as pandemias duram, no máximo, 12, 13 a 14 semanas. O pico delas acontece. Então, foi uma mentira, aproveitou o preconceito para fazer mais uma vez uma intervenção negativa dentro das instituições psiquiátricas que, ao invés de precisarem serem fechadas, elas precisam dar dignidade, dar condições dignas das pessoas ali tratarem. E não é local para morar. Hospital é local para tratamento, não é para morar. Você passa um período, trata e vai embora para casa. É isso que eu tinha para falar. Deixa eu colocar em mudo aqui o meu microfone. Na verdade, até essa questão não sei se eu me fiz entender na minha manifestação anterior, mas o que eu disse foi que nós já estávamos vendo a repercussão disso e que nos próximos meses isso ia se intensificar com novos casos, né? Mas, obviamente, isso vai ter uma duração de anos e, em muitos casos, para o resto da vida. Então, o impacto disso é realmente catastrófico, né? Quanto aos leitos hospitalares psiquiátricos, o Dr. Fernando Huberto Machado tem tido uma atuação importante e contundente, porque esta tendência de fechamento de leitos psiquiátricos tem sido a tônica em todo o Rio Grande do Sul. Imagino que, pelo que o senhor está falando, em todo o Brasil. Nós tivemos exatamente. O caso do exatamente, em todo o Brasil. E só para fazer uma intervenção em relação ao Fernando, Fernando é uma joia rara, uma pessoa rara. São poucos os profissionais formados há pouco tempo entre os psiquiatras, jovens psiquiatras, que têm essa atuação consciente, clara e distinta em relação à defesa profissional e mais, uma relação em defesa à psiquiatria. Porque nós temos aí colegas com 20 anos, 30 anos de formado, e a manifestação é só quando mexe no próprio bolso ou coloca em risco algo que o prejudica pessoalmente. Não faz isso porque gosta. Eu sou da FENAM, eu sou da Federação Nacional dos Médicos, sou diretor da FENAM, mas eu não tenho emprego público hoje. Eu não estou trabalhando na base
do sistema público. Mas isso não importa. A gente trabalha no sistema de saúde para a saúde. O SUS é para todos. Sistema público, suplementar ou privado. Perfeito. E privado. O doutor Fernando atuou pesadamente, porque agora nós temos a história do Hospital São Lucas, que está fechando o materno-infantil e tentou fechar a unidade psiquiátrica, não é isso, doutor Fernando? Sim. E Rio Grande também, né? Rio Grande, nós temos um hospital psiquiátrico com 130, 140 leitos, que durante todos os anos há uma tentativa de fechamento, ao invés de se tentar aperfeiçoar, né? Da última vez nós conseguimos encaminhar algo interessante, evitamos também o fechamento de leitos psiquiátricos em Ijuí, onde inclusive há residência médica, evitamos, pelo menos contribuímos, né, para que não houvesse um fechamento total no São Lucas, né, uma redução, e assim em diversas outras regiões do estado, né? Essa é uma ameaça constante, que felizmente perdeu um pouco de força nos últimos anos por uma série de mudanças, mas que ainda continua bastante intensa por parte desses setores. Fernando, eu queria falar uma coisa para você e para o Valmor em relação a isso, que passa muito desatento pelos colegas. Uma das grandes questões que levou a essa situação também dos leitos foi a briga imobiliária, interesse nos imóveis, porque são imóveis em áreas que ficaram em áreas nobres, às vezes imóveis que eram suntuosos, inclusive, e que passou a ter um valor altíssimo do ponto de vista do interesse financeiro das pessoas. E aí, pessoas que estavam a serviço de interesses escusos, que estavam um pouco se lixando com os doentes. Eu quero lembrar que um hospital como São Pedro, ele é um hospital, do ponto de vista predial, maravilhoso, bonito. Se fosse mantido naquelas condições de quando ele foi criado, daquela característica, por quê? Porque a família real tinha interesse de fazer bons lugares para tratar os doentes mentais, porque tinha os doentes mentais da própria família. E isso é interessante de se lembrar. É verdade, também nós vemos um contexto de modificação, né, nas gestões hospitalares, né? Se tem trabalhado com a ideia, principalmente, de que hospitais que têm uma estrutura em grandes centros para alta complexidade, está se tentando fazer essa transição, né, de áreas como a psiquiatria, como a área materno-infantil, para oncologia e outras especialidades que são mais lucrativas para o hospital. Né? Em hospitais de menor complexidade, a psiquiatria acaba tendo um bom resultado financeiro. Interesses financeiros, por isso nós já estamos fazendo, trabalhando dentro do Ministério da Saúde para criar a obrigatoriedade. Você quer o filé, você tem que comer o osso. Então, criar a obrigatoriedade de ter leitos psiquiátricos em hospital geral em todos os serviços que querem ser financiados pelo SUS. Ele só quer ganhar o bem bom e não quer ter o que dá trabalho, o que ganha menos. Toda vez que é para ganhar muito, todo mundo quer. Hoje, no Brasil, todo mundo quer ser dono de comunidade terapêutica. Por quê? Por causa do valor e como é pago pelo governo. Não pode ser assim. Não pode entender isso como apenas negócio. Tem que ser além do negócio. E deixando claro, né, que a psiquiatria dentro dos hospitais, a partir do momento que se tem uma gestão minimamente razoável, ela dá sim um resultado financeiro positivo. Até porque o paciente psiquiátrico tem baixo custo. Entretanto, o que eles vislumbram é uma lucratividade muito maior. Sim. Bom, assim, além do hospital, só para lembrar uma última coisa. Uma outra coisa que a BP também, que nós levamos para cobrar para políticos, foi ter ambulatórios de campanha. Não apenas hospitais de campanha, mas ambulatórios de campanha. Porque é barato, fácil de fazer e que dá alta resolutividade. E por quê? Porque não podemos parar de atender os doentes. Os doentes vão ter problemas, nós vamos ter problemas graves quando nós vamos ter aí as pessoas com câncer que parar de tratar, pessoas hipertensas tratando inadequadamente, pessoas com doenças autoimunes parando de tomar medicação com medo de ficar com baixa imunidade e os pacientes psiquiátricos suspendendo o tratamento. Isso é gravíssimo. E, ao mesmo tempo, alguns laboratórios parando de fabricar alguns medicamentos. Interessante que eu estou vendo uma luta grande dos colegas que trabalham com dependência química, que bom que eles acordaram, porque já tinha vários medicamentos sendo retirados do mercado e ninguém falava nada, e nós estávamos brigando por isso há muito tempo. Agora que está tirando o disulfiram, houve um interesse grande
dos colegas que trabalham nessa área pelo Disulfiram. Só que o Disulfiram é mais um, dentre os mais de 15 que tiraram nos últimos anos e que nós estamos brigando, e o único que nós conseguimos segurar foi a tranilcipromina. Os outros não conseguimos, mas agora a nossa luta é pedir para o governo federal fabricar tais medicamentos pelos seus laboratórios, que é o caminho correto. Perfeito. Eu acho que assim, já estamos com 1 hora e 2 minutos de live aqui. Acho que abordamos bastante a história, né, o significado do Hospital São Pedro, a antipsiquiatria no sentido de antipsiquiatras, antimédicos, né? Abordamos essa 4ª onda e a necessidade de abordar o que vem por aí depois da pandemia, que é o que a gente está vendo hoje na mídia, a gente vê no dia a dia, né? O aumento da violência contra a mulher, ou contra a violência doméstica, o aumento do número de divórcios em função de muito tempo em casa, né, dá problema, né? E acho que a gente vê assim na mídia, né, nas redes sociais, a baixa tolerância às ideias diferentes, né? Porque o que se briga nas redes sociais, isso é um sintoma. E não sou psiquiatra, mas isso é sintomático. E acho que os psiquiatras vão ter que preparar para uma onda de atendimentos, como disse o doutor Antônio Geraldo, de atendimento ambulatorial, né? As coisas neuróticas aí, né? Acho que estamos terminando o tempo. Eu vou abrir para que os nossos debatedores e nossos painelistas digam, enfim, falem o que quiserem falar no sentido de concluir a nossa live. Doutor Antônio, começando por ordem alfabética. Tá mudo. Eu quero agradecer muito a todos vocês pelo convite, quero agradecer e me colocar à disposição sempre que possível, se puder ajudar, estarei aqui presente. A última lembrança que eu quero fazer sobre tudo isso, o ruído está forte aí. A última lembrança que eu gostaria de fazer é em relação ao discurso e as palavras que as pessoas usam para poder falar sobre a psiquiatria. Eles descaracterizaram, querendo não mais chamar pacientes de pacientes, mas chamar de clientes, só falta chamar de freguês, né? Porque é um absurdo, porque nós temos pacientes, que pacientes são pessoas que padecem de doenças e que a gente tem todo o respeito, todo o carinho, todo o cuidado por elas. Cliente é para quem tem loja, para quem vende produtos, né? Usuário também é para quem está fazendo usuário de internet, usuário de drogas e tal. Tudo isso faz parte do discurso da comunicação para descaracterizar a importância de quem padece de uma doença, que é o paciente. E assim vai, todo um outro discurso carregado que as pessoas usam, e que muitos colegas ainda acham bonitinho ficar chamando de cliente, ficar chamando de usuário. O cliente que eu tenho hoje, eu não tenho cliente, eu sou médico, eu tenho pacientes. Eles padecem de doença. Quando eu falo isso, eu estou falando de substantivo, eu não estou falando de adjetivo. Adjetivo que é aquela pessoa que tem que ter paciência de esperar na sala de espera. Justificativa fraca, boba, que não justifica para poder fazer esse tipo de colocação. É isso. Muito obrigado a todos. Eu adoro Porto Alegre, estou morrendo de inveja de vocês três que estão aí, eu estou aqui tão longe. E sem fazer comercial, gostaria de estar aí hoje à noite com vocês para a gente comemorar no Copipi. Olha aí. Doutor Fernando? Bem, eu gostaria inicialmente de agradecer as palavras que foram proferidas aí, doutor Rubens, doutor Valmor, doutor Antônio Geraldo. Para mim, realmente é um grande aprendizado, né, conviver com todos vocês e podermos atuar conjuntamente, não só como psiquiatras, mas como membros de entidades representativas nessa defesa da psiquiatria e de quem sofre psiquicamente. Eu acho muito interessante debates e momentos como esse, principalmente para informar o público em geral. É claro que a gente fala para os psiquiatras, fala para os médicos, mas falamos também para a população. E muitas vezes a população, quando chega nos serviços de saúde psiquiátrica, seja hospitalares ou ambulatoriais, públicos especialmente, eles não entendem esse processo histórico que ocorreu, eles não entendem o contexto desse processo. E muitas vezes até se responsabiliza o próprio psiquiatra, quando na verdade eu tenho certeza que toda família que tem alguém que sofre psiquiatricamente, que depende do SUS,
gostaria muito de chegar num CAPS e ter lá um psiquiatra para atendê-lo. Isso não é a realidade de uma boa parte dos CAPS. Gostaria que os serviços funcionassem melhor e isso, infelizmente, não é uma realidade porque se tratou algo técnico e científico como algo político. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Acho que temos um caminho longo a percorrer, mas já avançamos muito, né? O Dr. Valmor sabe muito bem disso, como grande conhecedor da história da psiquiatria. E seguiremos juntos nessa grande batalha. Um abraço a todos. Perfeito. Dr. Valmor? Bem, primeiro, eu vou fazer uma reclamação. Eu sou um frequentador da página do museu, e lá sempre tinha muita facilidade para encontrar, digamos, textos digitalizados. Lá eu encontrei a primeira tese de orientação psicanalítica do Rio Grande do Sul, que foi em 1917, do Dr. Lauro Pimentel, que nem é citado em lugar nenhum. Primeira vez fui eu que citei ele. Ele era médico e professor do Colégio Militar. Não sei se isso fez com que ele ficasse meio à margem de tudo. Mas, enfim, as páginas do museu, eu acho que você tem que dar uma verificada. Ela está em construção, né? Ela está em remodelação. Eu acho que bota o André a trabalhar nisso e vamos tornar a página do museu mais acessível para todo mundo, que é uma beleza o que tem lá no museu. Em textos, em artigos, e, enfim. Aquelas entrevistas maravilhosas também. Tem lá o Marcelo Baia e a Ioli, que recentemente teve também, eu publiquei uma entrevista dela que estava no museu. Enfim, continue esse trabalho. Foi muito prazer conhecer o Fernando, que é uma surpresa agradável, e rever o velho amigo de refeições da Riggs em 1991, por aí. Não, 1977. 77. Foi no tempo que existia ainda o Cinema São João. Lembra? Lá em cima. Né? É verdade. Isso. Legal. Muito obrigado pela atenção e nos encontramos nas próximas vezes. Perfeito. Olha, queria agradecer a vocês três. Quero dizer, doutor Valmor, que nós estamos agora fechando um convênio com um pesquisador que vai fazer a catalogação de todos os do nosso acervo, né? Nós estamos vendo como reativar o nosso site, né? E remodelá-lo, enfim, já estamos trabalhando nisso e temos grandes planos. Infelizmente, nesse momento, a nossa exposição está fechada em função do Covid, está começando a abrir agora, né? E nós queremos agora, em setembro, muito provavelmente, se tudo correr bem, iniciar uma nova exposição falando em estigmas, doenças que estigmatizam. A tuberculose foi uma doença que estigmatizou muito, né? Até pouco tempo. Então, nós vamos fazer uma exposição sobre a tuberculose e esperamos que todos possam nos visitar, né? Conta comigo. Tá? Conta comigo. Obrigado. Esperamos que todos tenham gostado, todos que nos assistiram. Gostaria de comentar sobre as exposições virtuais que estão sendo lançadas proximamente. Nós vamos fazer exposições, estamos contratando, em função do fechamento, né? Nós estamos contratando uma pessoa para fazer visitas virtuais ao nosso museu, né? E colocar na mídia. Tá? E, Rovinski, desculpa interrompê-lo, mas vamos fazer também exposição no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, né? Isso, nós estamos fechando, já está fechado isso aí, tá? Vai ter uma itinerante, uma exposição itinerante. Então, nós não estamos parados, esperamos que passe logo essa pandemia, que está deixando tanta gente precisando do trabalho de vocês, né? E vamos lá, eu acho que em julho vamos ter uma nova live, a gente vai avisar com o tempo. E agradecemos a vocês três, doutor Antônio Geraldo, doutor Fernando, doutor Valmor, meu amigo antigo, me orientou bastante na minha vida profissional. Então, até uma próxima, tá? Muito obrigado a vocês três e a quem nos assistiu.
Obrigado, um abraço.